Aproveita que você está em pé, abre a Bíblia, pode sentar. Você já sentou rapidinho, então abre a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3. Vamos até fazer diferente. Mantenha aí a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 3. Nós estamos aí no período ainda da Covid, né? Tem um pessoal que está divulgando na internet aí já há um tempo, né? Já está chato, né, Covid? Vai embora, né? Está chato mesmo. E nós sabemos, né, que a Covid, ela só vai embora depois que todo mundo estiver vacinado, ou pelo menos aí a maioria das pessoas estiverem vacinadas. Então, se você está acompanhando o noticiário, alguns países, principalmente aí da União Europeia, já estão cobrando. Se você não recebeu a vacina, você não consegue acessar aquele país. E as notícias, né, contam que as empresas também algumas empresas para contratar daqui mais um pouco de tempo, elas vão exigir que você também esteja vacinado. Então, independente das questões aí religiosas, ideológicas, se você concorda, se você não concorda com a vacina, o fato é que ela se tornou aí uma espécie de um bilhete premiado, ela se tornou aí o acesso para você conseguir. Por exemplo, se você quer ir fazer negócios aí em um país da Europa, você precisa ter vacinado. Se você quiser ir fazer um turismo, você vai ter que ter vacinado. E se você quiser visitar um parente, também. Então, o fato é que quando existe uma regra, e quando essa regra vem de cima para baixo, você é obrigado a obedecer ou colher a consequência de não obedecer. Para você, pode ser uma consequência boa, dizer, não, então eu abro mão e não acesso esses privilégios, mas fico com a minha ideologia, fico com a minha forma de pensamento. Ou você vai se submeter e você vai lá, vai dar o seu bracinho, vai vacinar, independente de qual seja a vacina, e você vai acessar os benefícios que essa vacina te proporciona. E, meus irmãos, agora é a vacina, mas sempre existiu esse tipo de regra. Para você acessar alguns lugares, sempre foi necessário que você cumprisse uma ou outra exigência. É assim para a faculdade. Você consegue acessar uma faculdade pública sem alcançar a nota X? Não, você não vai conseguir acessar a faculdade. Você consegue acessar um cargo numa determinada empresa se você não tiver uma determinada formação e experiência? Você também não consegue acessar esse determinado cargo numa empresa. O Roberto está ali balançando a cabeça, né, Roberto? Imagina eu dirigindo uma carreta, né? Coitado da avenida, né? Das estradas, dos carros, dos pedestres, né? Ou seja, é necessário que exista a exigência daquela carteira ali de motorista, né? Com aquela letrinha lá específica para a atividade X. E olha, meus irmãos, como é interessante, né? Se para as coisas humanas existe exigência para tudo, por que você acha que para acessar o reino de Deus não há nenhuma exigência da parte do dono do reino? Semana compartilhando com o nosso irmão Nátia, ele estava ali buscando uma resposta do consulado, agora eu não lembro se era do brasileiro ou de Guiné-Bissau, e a resposta para ele foi: o país é soberano, ou seja, ele não é obrigado a te dar nenhum tipo de resposta. Ele falou sim ou não, ele não tem que explicar para você. Aí eu falei até para o Nátia, falei, tá vendo, Nátia? Eles aprendem com Deus. Né? Eles aprendem com Deus. Deus é soberano. Deus também não precisa se explicar para o homem, mas diferente da arrogância humana, Deus ainda, pela sua misericórdia, Ele nos revela por meio da sua palavra a sua vontade para a nossa vida. Mas você percebe que a humanidade pratica muito até daquilo que aprende
com o próprio Deus, mesmo que não reconheça Deus em sua vida. Então, meus irmãos, o acesso ao reino de Deus não é diferente. E aí no Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 15, nós encontramos um homem que era chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era aí o principal entre os fariseus, ou um príncipe dos fariseus, era alguém que pertencia à religião mais importante daquela época. Meus irmãos, Nicodemos, ele era um tipo de autoridade ali entre os judeus, no Sinédrio, como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal do nosso país. E olha, com semelhanças bem atípicas também para os dias de hoje, bem parecidas com os dias de hoje. Um homem, para pertencer ali àquele Sinédrio, ele tinha que conhecer muito bem da religião judaica, ele tinha que conhecer muito bem das leis, e ele também tinha que ter um tato político muito forte. E Nicodemos, ele era esse homem. Um homem, para aquele período, e comparado aos dias de hoje, um homem realmente assim, com muito conhecimento, com muito reconhecimento diante da sociedade, um homem também com muita condição social, com muito poderio financeiro. E diz a passagem que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Ele era uma autoridade, mas ele foi ter com Jesus Cristo à noite. Parece aqui a princípio que Nicodemos não queria ser visto conversando com Jesus Cristo, por isso ele foi ter com Jesus Cristo à noite. Mas chama também a nossa atenção na passagem, é que quando ele se encontra com Jesus Cristo, ele não trata Jesus Cristo como um mestre à semelhança dele e os demais que faziam parte ali do Sinédrio. Ele reconhece que Jesus Cristo não era um homem comum. Olha aí no capítulo 3, verso 2, Rabi, palavras de Nicodemos. Sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, percebe aqui que pelas palavras de Nicodemos, este homem estava investigando quem era Jesus antes de ter com Jesus Cristo à noite. Ele diz, olha, Rabi, ele chama Jesus de mestre. Não era comum alguém pertencente ao Sinédrio e pertencente ali à religião dos fariseus, reconhecer um líder transeunte, um líder que passa de cidade em cidade, que tem um reconhecimento mais entre as pessoas simples como mestre. Mas ele chega ali e ele reconhece Jesus como mestre por causa das obras de Jesus. Ele diz, olha, o senhor não é uma pessoa comum, porque para fazer o que o senhor faz, só sendo alguém vindo da parte de Deus. Então, eu tenho comigo aqui, porque no Evangelho de João, os milagres não estão em ordem cronológica. Não quer dizer que aconteceu como foi escrito ali, todos os milagres. Então, ele está citando assim, olha, para transformar água em vinho, só sendo alguém vindo da parte de Deus. Para curar um cego de nascença, só sendo alguém vindo da parte de Deus. Para andar sobre as águas, só sendo alguém vindo da parte de Deus. Então, olha que interessante, meus irmãos. Aquele mestre de Israel, ele olha para Jesus e fala assim, aquilo que você está fazendo, ele desafia as leis da natureza, desafia a lei da esperança religiosa e aponta para alguém que foi enviado por Deus. Então, ele sabia que Jesus era alguém diferente. A expectativa dele ao se encontrar com Jesus, e ela se cumpre, essa expectativa, é que ele agora estava diante do Messias, do Salvador, de alguém a qual ele há muito tempo estava estudando acerca que viria. Porque ele sabe exatamente que o Salvador, aquele que foi profetizado pelos profetas no Antigo Testamento, ele iria realizar esses milagres, prodígios, ele iria realizar essas maravilhas. Então Nicodemos, quando conhece Jesus, ele conecta as informações, ele fala assim, olha, o que você está fazendo bate com aquilo que eu li
na palavra de Deus, com aquilo que eu tenho estudado como mestre de Israel há muitos anos. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. E olha, uma primeira lição para nós nessa noite. Isso nos ensina que nem todos os religiosos têm intenções ruins na sua prática religiosa. Nem todos os religiosos têm intenções ruins na sua prática religiosa. E nós vivemos um período onde você ser um cristão, mas na verdade a nossa sociedade trata de forma pejorativa, é ser um crente, né? É pertencer a uma igreja, você logo se torna alvo de pedra, porque as pessoas olham para você, por exemplo, eu como pastor, você fala, é pastor, eu já contei aqui, né? Eu tenho vergonha, se eu estou no mercado e alguém grita, ô pastor, e fala, meu Deus, me descobriram aqui. Porque logo, quem não me conhece, olha e fala assim, lá, né? Não vou nem falar, né? Olha lá, porque acha que todo pastor é como isso que existe na televisão. Ou seja, a pessoa generaliza, né? Um membro aqui da igreja, um tempo atrás, falou assim, meu irmão não gosta muito de pastor, porque todo pastor é ladrão, né? O que ele quis dizer. E a profissão dele não é uma profissão muito favorável, dessa pessoa que não gosta de pastor. Mas eu falei assim, mas como assim? Já pensou, não é a profissão dele, tá? Mas já pensou se a gente for falar que todo pedreiro é ladrão? Faz serviço ruim? Como é que vai ser? Se ele falar que todo funileiro faz serviço ruim, como é que vai ser? Se ele falar que você quando vai no mecânico, você sente confiança quando você vai no mecânico? Quem fica 100% seguro quando recebe o orçamento de um mecânico, aí levanta a mão. Tá vendo? Ninguém levantou a mão. O cara pode ser honesto, a gente sempre acha, está me enganando. Porque a gente é assim, como a gente é mau, a gente sabe que todo mundo é mau, então a gente tem dificuldade de confiar no outro. Então, isso é um problema, mas Nicodemos prova que ele era um religioso. A religião a qual ele fazia parte era sim uma religião complicada. Aqueles que pertenciam ao Sinédrio eram mais ou menos como aqueles que pertencem ao nosso Supremo Tribunal Federal. Eram pessoas complicadas, questionáveis, mas esse religioso aqui, esse homem tinha boas intenções. Ele estava esperando o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 61, do 1 ao 3, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos oprimidos, enviou-me para restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías falava aqui de Jesus. E quando Jesus pisou neste mundo, Jesus lá em Lucas capítulo 4, verso 18, ele diz as mesmas palavras de Isaías e ele assume, ele fala, eu sou esse que vocês estão esperando. Eu vim libertar o cativo, eu vim curar o cego, eu vim trazer as boas novas aos oprimidos, eu vim consolar aqueles que estão angustiados. E Nicodemos, meus irmãos, ele era alguém como Simão, ou melhor dizendo, como Simeão, que quando estava no templo, ele aguardava a vinda do Salvador, e quando ele pega Jesus no templo para orar, ele fala, Senhor, se cumpriu a sua promessa, meus olhos contemplaram o cumprimento dela, pode despedir em paz o teu servo. Então, Nicodemos estava ali diante do Senhor, do seu Salvador. E olha, meus irmãos, quando nós estamos diante de Jesus, Ele tira todas as nossas dúvidas. Quando Ele chega ali, reconhecendo que Jesus não era um mestre comum, Jesus vai direto na dúvida do seu coração. No versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 3, vamos nos manter aí no texto do Evangelho de João, Jesus respondeu, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus
se não nascer de novo. Jesus sabia que o anseio de Nicodemos era ver o reino de Deus. Ele, como já disse, volto a repetir, ele era alguém importante do quadro político e religioso da época. Um período em que a nação de Israel era dominada por Roma e tinha que pagar impostos a Roma, e também dominada por religiosos que não tinham um mínimo de piedade em favor do povo. Um grupo de religiosos que não se importavam ali com a necessidade dos fracos, dos oprimidos, dos injustiçados. E Nicodemos, um bom religioso, porém, ele ainda não conseguia ver o reino dos céus. E ele desejava acessar o reino dos céus. Acesso, meus irmãos, a um reino em que Deus é o governador. Sabe por quê? Porque mesmo Deus sendo soberano, nesta vida, neste mundo, não podemos esquecer que o pecado ainda nos influencia para o mal. Não podemos esquecer que o inimigo, as hostes do mal, os demônios, ainda influenciam a humanidade a cometer com sorte todo pecado, a cometer com avidez toda sorte de pecado. Nicodemos, ele queria acesso a um reino, sim, um reino agora de justiça, um reino de paz, um reino em que diz as profecias, onde vamos comer e beber finas refeições e ficarmos satisfeitos no Senhor sem precisar pagar nada. Acesso a um reino que é sem pecado, sem tristeza, dor, doenças, enfermidade, divisões de classe por meritocracia corruptível. Falando sobre essa questão de meritocracia corruptível, como eu disse agora há pouco, os jovens, estudam muito para acessar a faculdade federal. Chega lá, de todo mundo que estudou, passa quantos por cento? Eu não sei, talvez 10% de todo mundo que prestou uma prova é o que passa. Então, é uma meritocracia corruptível, porque falsamente diz para o resto que eles não são aptos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas no reino dos céus, meus irmãos, não vai haver esse tipo de divisão. No reino de Deus, estaremos também com Ele, face a face. Sentaremos à mesa com o Senhor para desfrutar das suas ricas misericórdias. Um reino de justiça, um reino onde aqueles que agora, no presente momento, são contemplados, recebe a confirmação em seu ser, por meio do Espírito Santo, uma alegria indizível e uma paz que excede todo entendimento. E principalmente a convicção que não é mais cidadão deste mundo, e sim embaixador do reino de Deus. Percebe? De forma resumida aqui, eu dei apenas alguns aspectos sobre o reino de Deus. Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ter acesso ao reino de Deus. Não tem como sentir o reino de Deus. Não tem como participar do reino de Deus. Não tem como deixar de fazer parte deste mundo para ser neste mundo embaixador de um reino diferente, do reino de Deus na terra. Aqueles que desejam ver o reino de Deus precisam receber este acesso ensinado por Jesus. Se você quiser ir para a Europa, como eu acabei de dizer, você precisa tomar uma vacina contra a Covid-19. Se você quiser acessar o reino de Deus, olha o que Jesus ensinou para Nicodemos no versículo 3 do nosso texto. Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. E nascer aqui, meus irmãos, não é uma experiência de uma regressão biológica, física, retornar no ventre da mãe e passar por uma nova concepção para este mundo. Aqui, o nascer de novo, meus irmãos, é uma geração de uma nova vida espiritual em nós, por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo. Porque aquele mestre em Israel, aquele homem com muitos títulos acadêmicos,
aquele homem que dominava a lei de Moisés, os profetas, os salmos, ao conversar com Jesus, ele vira para Jesus e ele não entende o que Jesus está dizendo, e ele fala: mestre, como posso eu, um homem velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz: não é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando de coisas carnais. Eu não estou falando de nascimento humano. Eu estou falando de um nascimento espiritual. Verso 4 ao 6 do nosso texto, ele diz: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Meus irmãos, esse ensino de Jesus é revolucionário até os dias de hoje, como foi no tempo de Nicodemos, será até a sua vinda. Porque os homens, meus irmãos, só sabem pensar em modificações humanas. Os homens só conseguem pensar em modificações exteriores. Dá um exemplo. Por exemplo, leis. Cada país tem um tipo de lei. Para assalto, para casos de divórcios, sobre menor idade, maior idade. Os países têm leis diferentes. Os homens só conseguem pensar nisso. Como modifica essas leis humanas? Os homens conseguem que outro tipo de mudança? Uma mudança estética. O que é a mudança estética? Lá na sua casa. Qual é a mudança que a maioria das pessoas consegue fazer numa casa, num lar? Muda o móvel. Seu guarda-roupa está de um lado, você muda para o outro. Sua parede de uma cor, o ano que vem você põe de outro. Mudança estética. Até aqui na igreja. Tempo atrás nós só tínhamos aqui banco de madeira. Hoje são todas essas cadeiras. Amanhã, quem sabe, a gente vai tudo sentar no chão, porque as coisas vão mudando. A estética vai mudando. Os homens mudam os ritos. Como se faz as coisas. Eu lembro que aqui na nossa escola bíblica dominical, há anos atrás, primeiro era o estudo, depois o culto, depois nós mudamos para o culto e depois o estudo. E a gente muda os ritos de como se faz as coisas. Jesus aqui, quando ele fala sobre nascer de novo, ele está propondo aqui uma mudança espiritual, através de uma regeneração espiritual, sem nenhuma participação humana, operada somente por Deus, na vida daqueles que são atravessados pelo Espírito Santo. Olha o que diz o verso 7 do nosso texto, ele diz: não te admires, 7, não te admires, eu te dizer, necessário é nascer de novo. Verso 8, o vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que interessante, Jesus vai usando aqui uma linguagem comum às pessoas daquela época, que é comum a nós. Não é assim, às vezes você está andando na rua, né? A gente quando é menino então, né, que gosta de pinar pipa, essas coisas, o vento está onde? Está para cima. Daqui a pouco você está com pipa lá, daqui a pouco ele cai, o vento está mudando de lado, ele muda para o outro lado, você fala assim: da onde é que vem esse vento? Você não sabe de onde é que ele vem, mas ele modifica tudo. O vento traz um monte de coisas, e o vento também modifica um monte de situações. É assim que o Espírito Santo age na nossa vida, agiu na nossa vida e vai agir na sua vida, para que você possa ter acesso ao reino de Deus. O Espírito Santo vai impactar o seu ser, e você assim, vai nascer de novo, vai ter acesso ao reino de Deus, vai fazer parte daqueles que herdarão a vida eterna. E aí nós temos algumas implicações aqui importantes, algumas lições importantes para nós. Primeira lição: o acesso ao reino de Deus acontece quando a pessoa crê que Jesus é o cumprimento da promessa e é tocada pelo Espírito Santo. Existe uma discussão se Nicodemos creu ou não creu em Jesus, porque ele não seguiu após Jesus como os demais discípulos, 12 discípulos. Eu creio que Nicodemos creu em Jesus. Ele se tornou o que nós
chamamos de discípulo oculto, porque quando você continua lendo o Evangelho de João, ele aparece em algumas situações específicas a serviço de Jesus. Inclusive, ele é um dos discípulos que faz o sepultamento de Jesus após a crucificação. A questão aqui é que Nicodemos, antes de conhecer a Jesus, buscava saber a respeito de quem ele seria nas Escrituras. Então, se você ainda não se identifica como cristão e quer saber mais acerca de quem é Jesus, a fonte de ensino sobre Jesus é a palavra de Deus. Então, se você parar para ler a palavra de Deus, começando no Antigo Testamento, tudo que diz respeito à pessoa de Jesus, você não vai chegar a outro entendimento, a não ser que Ele é o Salvador enviado por Deus para morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado, para trazer perdão para a minha vida e para a sua vida. Às vezes nós queremos se informar por Jesus através daquilo que outras pessoas dizem, até pastores, através daquilo que os historiadores dizem, através daquilo que os psicólogos dizem. Você quer saber quem é Jesus? A palavra de Deus, no nosso país, no Brasil, ela está disponível para que você leia, investigue, e você não vai chegar a outra conclusão, diferente da minha conclusão, da conclusão de todo mundo que foi intelectualmente honesto, que mesmo que não creia, mas vai admitir, olha, Jesus veio como Filho de Deus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Muitos homens por aí, inclusive nas faculdades, querem igualar Jesus a outras figuras históricas que tiveram sua relevância, ou às vezes até diminuir Jesus diante dessas figuras. Por exemplo, como Gandhi, como Confúcio, como Maomé, como Mandela. Jesus não pode ser comparado a esses homens. Nenhum desses homens veio para morrer pela humanidade. E nenhum desses homens ressuscitou dos seus lugares de morte. Jesus está vivo. E Ele pode estar em você através da pessoa do Espírito Santo. Você pode ser habitado por esse vento que toca. E se Ele tocar e você crer, você será habitado por Ele. Jesus também comprovou tudo o que foi profetizado acerca dele no Antigo Testamento. Ele fez isso durante o seu ministério, por isso que Nicodemos teve que se dobrar diante de Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus, ele continua agindo até os dias de hoje, realizando milagres, convertendo pessoas, transformando pessoas. Ontem eu compartilhei na lista da igreja um filme, O Invencível, O Resgate, se eu não me engano, está lá na lista da igreja. A história de um homem chamado Zeppelin, que foi um corredor dos Jogos Olímpicos. Esse homem foi para a Segunda Guerra, foi preso pelos japoneses. Esse homem foi humilhado, sofreu naufrágio também. História verídica. Olha, o que esse homem passou na Segunda Guerra. A maioria de nós aqui, talvez nessa plateia aqui, nenhum de nós iríamos suportar. E ele suporta, e ele conta no seu livro que se transformou em filme, que quando ele estava no meio do naufrágio, antes de ser ali tomado como refém pelos japoneses, que ele iria servir a Deus, se Deus o resgatasse daquela situação. Mas Deus o resgatou, mas ele sofreu muito, mesmo depois daquele resgate na mão dos japoneses. E no segundo filme, mostra como ele veio a se converter, mesmo em meio a dores, lutas, sofrimento, porque ele teve um encontro com o Senhor. Porque o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento é o mesmo Deus, meus irmãos, que age nos dias de hoje. Então, segundo, Jesus nos leva a reconhecer o quanto somos limitados para compreender racionalmente a forma como Deus opera espiritualmente. Marque isso. Jesus nos leva a reconhecer o quanto somos limitados para reconhecer racionalmente aquilo que Ele opera espiritualmente. É interessante, Jesus disse para Nicodemo, não te admires, não fique assombrado, não fique surpreendido sobre o que eu estou te falando acerca do novo nascimento. Ser cidadão do reino dos céus, ser estrangeiro neste mundo.
Não te admires, porque eu aqui estou falando sobre, sabe, transformação de mente, transformação espiritual, mudança de comportamento. Se você tentar compreender tudo que Jesus faz espiritualmente através da sua razão, você nunca vai experimentar os benefícios espirituais da parte de Deus. Você nunca vai ter uma experiência com Deus, se você quiser explicação racional acerca de tudo. É sobre o que eu estou falando aqui, sobre ser tocado pelo Espírito Santo que vem na nossa vida como um vento que nos toca na rua. Eu só prego isso porque eu tive essa experiência, mas eu não sei reproduzir essa experiência na sua vida. Mas eu sei que Deus pode fazer isso na sua vida. Porque é assim que Deus age. Como é que nós vamos entender, meus irmãos, texto como sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus? Romanos 8, 28. Na sequência da passagem, o apóstolo Paulo nos ensina que nada vai nos separar do amor de Deus. Olha que loucura para a mente racional. Eu estou dizendo, olha, Deus te ama, então assim, tribulação não importa, não vai te separar do amor de Deus. Angústia não importa, não vai te separar do amor de Deus. Privações não importa, não vai te separar do amor de Deus. Ser entregue à morte todos os dias não vai te separar do amor de Deus. Como é que você entende isso racionalmente? Não tem como entender. É um agir sobrenatural de Deus sobre a vida daquele que nasceu de novo. Por isso, o crente, meus irmãos, enxerga a vida com outro ponto de vista. Mudanças importantes não acontecem por meios humanos. Quando o homem quer mudança, o que ele faz? Eu quero uma mudança na minha vida. Então, se eu estou gordinho, eu vou para a academia. Eu deixo de comer carboidrato, agora só como verdura. Mudanças humanas. Eu quero mudar o comportamento, aí ele quer sair de um vício, geralmente ele elege outro vício. São a forma humana de pensar. Agora, mudanças espirituais, o que a gente fala quando alguém tem que mudar? O que a gente fala para a pessoa? Vai orar, irmão. Ela fala, não, mas eu quero uma solução. Não, meu irmão. Solução só pode vir de Deus. Você quer mudar a sua mente, quer mudar o seu caráter, você quer mudar uma situação espiritual, você quer mudar uma situação de doença, você quer mudar a sua situação na família. Só obediência à palavra e oração. Você não tem como comprar, você não tem alguém que vai fazer algo mágico pela sua vida, um trabalho, vocês sabem do que eu estou falando, não vai ter alguém que vai fazer um trabalho por você, não vai adiantar você subir um morro de joelho. Você precisa que Deus opere sobre a sua vida. E Deus vai operar quando o Espírito Santo tocar no seu ser. Olha que outra coisa louca. Ficamos felizes com situações que fazem as pessoas comuns, ou seja, não espirituais, ficarem preocupadas. Ficamos felizes. É um exemplo da perseguição da igreja. Paulo diz, ficai feliz, motivo de passar por várias provações. Humanamente, se eu viro para alguém que não é crente e falo, você está passando por isso? Dá glória a Deus. A pessoa fala, fora esse pastor pessimista. É assim que eu escuto. Até de gente que diz que é crente. Mas não, a gente fala, Deus, o Senhor está trabalhando na minha vida. O Senhor tem um propósito. Esse propósito vai se revelar. Entende? Porque a perspectiva espiritual daquele que nasceu de novo é diferente da perspectiva daquele que não tem a mente de Cristo. Aquilo que é considerado como lucro, consideramos como dispensáveis para poder agradar a Deus. Olha. E aí a gente aprende com Moisés que deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Deixou de desfrutar das riquezas do Egito para obedecer à vontade de Deus. Olhamos para Paulo, que era também um fariseu, que era também um cidadão romano. Ele abre mão dos seus títulos, ele abre mão da sua descendência para seguir a Cristo Jesus. No mundo de hoje, esse é um ponto difícil,
Porque seguir após Cristo exige você abandonar algo que você tem nessa vida como lucro, como benefício, como um tipo de status, um reconhecimento. Porque se aquilo está entre você e Jesus, você precisa deixar de lado. Então, meus irmãos, Jesus muda a forma como aqueles que nascem de novo enxergam as questões espirituais. E para concluir, todo esse processo ocorre quando a pessoa crê em Jesus e é tocada pelo Espírito Santo. Conversão, meus irmãos, de alguém em Cristo faz-o abandonar a velha vida de incredulidade, religiosidade e pecado. Somente, meus irmãos, Deus, através da pessoa do Espírito Santo, pode fazer isso. Eu, você, temos condições de convencer ninguém acerca das coisas de Deus. Quem somos nós para convencer alguém sobre aquilo que Deus pode fazer na vida dela? E também, tampouco, qualquer pessoa pode conseguir este novo nascimento através de um pagamento financeiro ou de qualquer outro benefício que queira apresentar para Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence um homem que ele é pecador. É o Espírito Santo que convence que o sacrifício de Jesus é eficaz, assim como a vacina aí é eficaz para a Covid, dizem que é. É o Espírito Santo, meus irmãos, que é eficaz. O sacrifício de Jesus que é eficaz para a vida do homem. É o Espírito Santo que convence o homem que ele necessita de Jesus para o dia do julgamento final. O vento sopra onde quer e ouves o som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, não endureça o seu coração. Creia em Jesus Cristo. Para encerrar esse texto, eu não vou ler, você pode ler depois na sua casa, do verso 12 ao 15, Jesus conta uma história que aconteceu com Israel no deserto. Israel, por causa da desobediência, por causa do pecado, por não querer seguir as orientações de Deus para a sua vida, vem ali as serpentes e começa a morder ali o povo de Israel, e eles começam a morrer no deserto. E o antídoto de Deus para aquele povo naquela época foi que Moisés fizesse uma serpente de bronze e erguesse num mastro. E todo aquele que tivesse coragem de olhar para a serpente seria ali curado pela fé. E Jesus diz: o Filho do Homem também veio para ser erguido. E todo aquele que olhar para ele receberá o acesso ao reino de Deus. Receberá a vida eterna. Escute o que eu estou dizendo para você nessa noite. O convite para você não é olhar para os religiosos, por mais que tenham alguns bem intencionados. Não é olhar para as religiões. Não é olhar para os sacrifícios que de repente você acha que pode apresentar diante de Deus. Mas é olhar para o que Deus já enviou em meu e seu favor, que é Jesus Cristo. Se você assim o fizer, e o Espírito Santo tocar em sua vida, você vai nascer de novo, se tornará uma nova criatura. Paulo diz que aquele que tem este encontro, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Aquele que anda com Jesus tem uma nova vida. Pode ter 10 anos, 20 anos, 30, 50. A vida espiritual começa a contar do encontro de Jesus com Jesus para frente. É uma nova forma de pensar. É uma nova forma de agir. É uma nova forma de esperar. É uma nova forma de ver a vida. Não mais como um cidadão deste mundo, mas como alguém que pertence ao reino dos céus. E o Senhor nos abençoe. Baixe a sua fronte e vamos orar nesse momento. 2 questõezinhas apenas. Se você foi tocado pelo Espírito Santo durante esse culto, durante essa mensagem, eu não vou pedir para que você venha até aqui na frente, nem vou pedir para que você se manifeste publicamente, mas eu vou pedir para que você me procure, fale comigo. Eu quero orar com você pessoalmente e quero te ajudar a conhecer mais a palavra de Deus.
essa experiência do novo nascimento, esse novo andar em Cristo Jesus. E para nós, cristãos, cidadãos do reino dos céus na terra, esse é o evangelho que nós precisamos pregar. Esse é o evangelho que muda a vida das pessoas. O acesso ao reino de Deus, mediante ao novo nascimento. Que Deus nos abençoe. Convido os irmãos a colocar em pé neste momento. Nós vamos orar e vamos cantar esse último louvor. E depois nós estamos dispensados. Que Deus abençoe a todos os que estão aqui no templo, os que nos acompanham em casa. E que tenhamos uma semana debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia, confiando nos seus grandes feitos, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Oremos. Senhor Deus e Pai, exaltado seja teu nome e obrigado, Senhor Deus, mais essa noite, que nos permite exaltar o Senhor, reconhecer, ó Pai, que através do sacrifício de Cristo, do toque do Espírito Santo, o crer no Senhor por meio da sua palavra, recebemos um novo nascimento. E por mais que ainda estejamos neste mundo, somos cidadãos do reino dos céus na terra, para proclamar, Senhor Deus, a virtude do Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Senhor Deus. Alcança, Senhor Deus, as vidas por meio dessa mensagem. Que haja novo nascimento nos corações, um novo começo, um recomeço de vida, Pai, de pessoas agora, Senhor Deus, salvas em Cristo Jesus. Que os olhos espirituais sejam abertos, Senhor Deus, e que essas pessoas caminhem contigo para a glória do teu nome, Senhor Deus. Abençoa também a tua igreja, Senhor Deus, para que sejamos firmes no Senhor, para que sejamos proclamadores dessas boas novas, que transformam o homem, Senhor Deus, em nova criatura. É a oração que te entrego nos méritos de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam.
misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Amém. Estamos encerrando mais um culto. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Amém.